Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme a nossa programação, né? Eu não acho que nem todo mundo está lendo as orientações que eu mando para vocês, mas eu coloquei nas orientações da terceira APC, o terceiro período terceiro e último, né? Período do terceiro bimestre, que eu iria fazer a correção comentada das questões da atividade avaliativa anterior, da atividade avaliativa da segunda PC, do segundo período, ok? Infelizmente, né, nessa atividade avaliativa, a maioria foi mal. Então, a gente tem que rever, né, o que está acontecendo. Aí eu tive dando uma analisada, né, porque eu fiz as videoaulas para vocês. Me parece que foram 5 videoaulas. Eu já tinha 2 prontas, depois eu fiz mais 3. E nessas videoaulas eu procuro expor para vocês de uma forma detalhada, clara, né, e detalhada, como é que se interpreta problemas que envolvem função, ok? Na verdade, a gente não definiu ainda, não chegou naquele momento que dá para definir uma função. Essa ideia, né, o conceito de função, a gente vai construindo aos poucos, tudo bem? Então, nós trabalhamos aquela noção intuitiva de função, tá bom? E essa noção intuitiva, né, eu utilizo bastante esse termo, significa que a gente resolve problemas envolvendo relação, função, automaticamente, pela experiência de vida que a gente já tem, pela experiência escolar que a gente já tem, tá bom? Aí eu estava olhando o seguinte, né, que nas videoaulas eu exponho bem, né, isto de uma forma bem clara, tá, minuciosa, e só que tendo poucas visualizações. Então essa PC tem 21 alunos que responderam, ok? E em média está tendo 6 visualizações. Então a maioria está fazendo as questões sem visualizar. Então por isso que está errando. Tá? Não tem noção, não sabe o que está fazendo. Então tem que assistir as videoaulas, fazer as anotações que devem ser feitas, elaborar todas aquelas informações, tá? Não é assistir por assistir, tá, pessoal? Tá, pessoal, mas eu não tenho condição de assistir, não tenho equipamento, não tenho tempo. Ok, a gente sabe de todo esse problema, tá, pessoal? Mas quem tem condição, assista. Pode ir na escola também, tá? Vai na escola, vê com a coordenação um local, um momento lá na biblioteca ou na sala de tecnologia, a possibilidade de você assistir as videoaulas. Não existe outra forma, pessoal, no momento de eu fazer isso com vocês, ok? O senhor não entendi a questão número tal, de repente não dá nem para eu atender vocês. Por quê? Porque para você entender a questão, você tem que assistir as videoaulas, porque é lá que eu vou repetir, tá? Que eu coloco para você de forma bem clara, bem detalhada, como é que se interpreta essas questões, tudo bem? Mas vamos tocar o barco, tá, pessoal? Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Nesse momento eu vou fazer a correção comentada, mas eu não posso detalhar muito, senão a gente não conclui a nossa videoaula, tá? Então tá aqui, tá? Segunda PC, terceiro bimestre. Na segunda PC, pessoal, não significa que é segunda atividade avaliativa. Na primeira APC não tem atividade avaliativa, tá bom? Eu deixei aquele espaço para vocês estudarem. Então encaminhei algumas videoaulas, encaminhei os slides são didáticos, também ajudam, tá? Encaminhei informações sobre os exercícios que vocês teriam de fazer, tá? Então na segunda PC que eu, né, propus a atividade avaliativa. Vamos lá então? Bom, a questão é o seguinte: uma locadora de automóvel anuncia uma promoção de aluguel de veículos no qual o locatário, quem que é o locatário, pessoal? Quem aluga, já coloquei aqui.
que uma locadora de automóvel faz? Ela aluga carros, ok? De repente, quem não quer comprar o carro, ou quem viajou de uma cidade para outra, isso é muito comum, certo? Muito comum entre os empresários, entre as pessoas que viajam, né, turistas, certo? Então, vamos supor, uma pessoa viaja lá da Europa e vem aqui para Bonito, chegou em Bonito, então eles alugam um carro para poder percorrer, né, todos os lugares turísticos que existem. Aí é muito comum, você viaja, por exemplo, lá para o Nordeste, tá? Então chegou no Nordeste, aí você vai ficar a pé lá. Então, pessoas geralmente alugam um carro para poder percorrer, para ter mais liberdade, não ficar dependendo de transporte coletivo, ok? Então, isso é normal. De repente, na vida de vocês não, no dia a dia de vocês não, de repente vocês não... Né? Mas é alugar as coisas, ok? Então, só que tem um custo, óbvio, né, pessoal? Então, tá aqui, ó. Então... uma locadora de automóvel anuncia uma promoção de aluguel de veículo no qual quem aluga deve pagar uma taxa fixa de R$ 35. Então, aqui na estrutura do nosso problema está escrito como é que se vai pagar. O que se paga pelo aluguel de um automóvel? É só você ler com atenção que você sabe quanto uma pessoa que alugar o automóvel vai pagar. Ok? Quanto? Então tá aqui. Eu chamo isso de orientação. Essa orientação, pessoal, é uma lei, uma fórmula. Fórmula é uma orientação matemática. Que é uma orientação matemática. É o que você deve seguir, deve obedecer para poder chegar no resultado final. Isso que é fórmula. É uma lei, é um comando. Olha só. Ok? Então, o problema te dá esta orientação. Então, ele diz o que é que tem que ser feito para calcular o preço, o valor que vai se pagar por ter alugado um automóvel nesta locadora. Então é uma orientação, é só segui-la. Tudo bem? Vamos ver então o que está escrito aqui. Diz que vai pagar um valor fixo. O que é um valor fixo? Então está fixado. Todo mundo que for alugar um automóvel nessa locadora, nesse período de promoção, vai pagar isto. Então, valor fixo, não muda, não varia, é fixo. Está preso, está amarrado. Então, o que ele vai pagar? R$ 35. Mas é só isto? Não, não é só isto. É só você continuar a ler. Ó, então mais alguma coisa, pessoal, tá? Uma quantia proporcional. Professor, eu não sei o que é proporcional. Ok, mas isso pode ser entendido intuitivamente. Proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, pessoal, você não vai pagar um valor só de R$ 35. Não tem muita lógica, não tem muita coerência. Aí vem a lógica da matemática. Por que não tem muita lógica? Porque uma pessoa aluga o carro e paga R$ 35. Aí ele fica rodando e roda 1.000 quilômetros. O outro aluga o carro e vai pagar R$ 35, porque é um valor fixo, todo mundo paga. E ele roda 10 quilômetros. Tem coerência? É justo? Não. Então, o justo é que se cobre um valor pela quantidade de quilômetros rodados. Então, isso que é proporcional. Quanto que vai se pagar? Depende de quantos quilômetros ele percorreu com o quilômetro que ele rodou. Então, ele vai atrelar, ele vai vincular um outro valor que está relacionado, por isso é uma relação, está relacionado com a distância que ele percorreu com o carro que ele alugou. Pergunta-se, tem coerência? Tem lógica? Sim. E ele diz, então, a quantidade de quilômetros ele está chamando de D. Ó. Por que ele chamou de D?
Porque esse valor não é amarrado. Porque cada um vai percorrer a distância, né? A quantidade de quilômetros que ele quiser. Então essa quantidade não está presa, não está amarrada. Eu vou detalhar bastante essa questão, pessoal. Nas outras, não vou ficar repetindo, que são parecidas. Então não é assim que funciona, vocês sabem disso. Tá? Então a pessoa foi lá e contratou o serviço da locadora, você alugou o carro, e a locadora diz assim, você só pode rodar 10 km. Aí o outro, você só pode rodar 10 km. Não, é livre. Você roda, você percorre a distância que você quiser. Mas na hora de pagar, você vai pagar o valor que você quer? Não. Por isso que é assim que funciona. Todo mundo paga os R$35 pela assinatura lá do contrato. Mas o valor final, na hora de acertar o valor do aluguel, vai depender da distância que ele percorreu. Entenderam? Então, olha lá. Então, o cara alugou o carro, ficou o dia inteiro com o carro, aí foi num lugar, foi no outro, foi na fazenda, foi no parente, tal. Chegou no final do dia, ele foi devolver o carro. Aí o cara foi lá no velocímetro e percebeu, você percorreu 700 quilômetros. Então como é que faz esse cálculo? Para isso ele determinou, vai se determinar um valor por quilômetro rodado. Então cada quilômetro rodado, por exemplo, custa 30 centavos. Cada quilômetro rodado, por exemplo, custa 60 centavos. Então, se ele percorreu 700 quilômetros, o que eu vou ter que fazer? Pegar 700 quilômetros e multiplicar pelo valor unitário do quilômetro rodado. Então, se o quilômetro rodado custa 30 centavos, então, cada quilômetro que ele percorrer, ele vai pagar 30 centavos, significa que você vai fazer o quê? Pegar 30 centavos, multiplicar por 700, porque ele percorreu 700 quilômetros, tá? Aí 30 centavos, multiplicou por 700, vai dar R$210. Aí soma com os 35, que é fixo. Aí vai dar o valor final do aluguel, quanto que ele tem que pagar pelo aluguel. Tem lógica, pessoal? É assim? Ok. E aí você constrói uma lei, uma fórmula, uma sentença matemática. Então, nessa que eu acabei de falar agora, que não é a que está no problema, como que eu escreveria? Então, essa que eu acabei de falar. Então, como que eu escreveria esta orientação matemática? Até os 35, eu falei que cada quilômetro rodado custa quanto? 30 centavos. Então, 0,30 ou 0,3 vezes 700 quilômetros, que é o que ele percorreu. Eu multiplico isso aqui para eu saber quanto custou para o locatário, quanto custou para ele percorrer os 700 km. E aí eu somo com os 35. Quem é esses 700 km? É a distância. Só que isso é um exemplo. Mas todo mundo vai percorrer 700? Não. Então, esse D de distância, pessoal, é que a gente chama de variável. Ele varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Entenderam? Tá? Eu estou chamando de D. Que é o D que ele colocou aqui, ó. Pessoal, mas não é 700? 700 é um exemplo, mas eu quero escrever uma orientação matemática que serve para todos. Tá? Que serve de exemplo, que serve de fórmula, né, de lei para todo mundo que vai alugar um carro nessa locadora. Então fica o que aqui? D. Então qual que é o valor do aluguel? Que eu vou chamar de D. Vai ser R$35 mais 30 centavos vezes o D. Vezes a distância percorrida. Isso aqui, pessoal, é uma lei, é uma fórmula. Isto que é fórmula. Então, fórmula é porque serve para todos. Ela é universal. Universal nesse contexto, claro. Ela é genérica, ela é geral. Mas agora vamos lá, então. Vamos voltar ao nosso problema. No nosso problema, ele já me deu a fórmula. Ó, tá aqui, ó. Então, a fórmula.
a quantia, esse que é de quantia, né, do valor que a pessoa vai pagar, tá? Ele chamou de quantia. Então, a quantia, então o valor que vai ser pago pelo aluguel é de R$35, claro, 35, mais, ó, o que ele colocou aqui, ó, 0,42 vezes D. Esta é a fórmula utilizada para quem aluga um carro nesta locadora. Isto significa, pessoal, que esse 0,42 que apareceu aqui é o preço do quilômetro rodado. É o que se vai pagar para cada quilômetro rodado. É o valor unitário. Entenderam? Então é isto. Ó. Assim, pode-se afirmar que o preço do quilômetro rodado, ora, a distância não está sendo multiplicada por 0,42, então esse 0,42 é o preço de cada quilômetro rodado. Entenderam? Por isso, pessoal, a resposta é essa daqui. Tá? Então a gente percebe-se que em alguns casos é feito sem pensar. Pensar com lógica, pessoal. A matemática não tem sentido, não tem valor, não tem significado nenhum se a gente não pensar, não raciocinar com a lógica. Ok? Por que é só 35? Ou por que é 35? Não, 35 não é o preço do quilômetro rodado. 35 é o valor fixo. É o que todo mundo vai pagar, independentemente da distância percorrida. Por que é 35,42? Nada a ver. Então tem que aprender a fazer essa leitura, tá bom, pessoal? Vamos lá, senão a gente não dá conta de responder todas as questões. Questão número 2. De acordo com os dados da questão anterior, quanto pagará uma pessoa que alugar um veículo e percorrer 120 km? Bom, pessoal, aqui é fácil, porque a gente já tem a fórmula. A fórmula não é uma orientação? Para que serve a fórmula? Para eu calcular a quantia. O que diz a fórmula? É só voltar lá. A quantia que você vai pagar é de R$35 mais 0,42, ou seja, 42 centavos, vezes a distância. E qual é a distância percorrida aqui? 120 quilômetros. Então é só você fazer o cálculo. Isso aqui não pode errar, né, pessoal? R$35 mais 0,42 vezes quanto? 120. Então a pessoa que alugou esse carro percorreu 120 quilômetros com ele e vai pagar por isso. É só fazer a continha. Você pode fazer isso em casa, claro. Você pode usar calculador. Mas vamos lá. Então você vai pegar os 120 e multiplicar por 0,42. Ok? E faz a conta. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Certo? Soma-se tudo, 0, 4, 10, vai 1, 5. Pessoal, ó, lembrando, eu multipliquei um cara que tem 2 casas decimais. Então eu venho aqui no resultado e coloco 2 casas decimais. Por isso ficou R$50,40. Então ele vai pagar R$50,40? Não, pessoal. Não vai pagar só isto. Ele vai pagar isto mais quanto? Mais os 35, que é fixo. Então você vem aqui e soma 35. Pessoal, olha que problema fácil. Então ele vai pagar quanto? R$85,40. Então qual o valor do aluguel? Então ele vai lá na locadora e vai pagar esse valor aqui. Simples assim, tá? Então a alternativa, essa alternativa aqui. Tranquilo? 3, é questão 3, isto. Mesma coisa, só mudou a história. O instalador de linhas telefônicas recebe um salário base, que é um salário base, é o salário fixo. Tá registrado lá em carteira. Ele vai receber R$620 de base, fixo. Não muda, ok? E, olha só, R$12 por cada instalação. Então, ele vai receber R$620. Só isto que ele recebe de salário? Não.
ele vai receber um acréscimo, ele vai ter um acréscimo de R$12 para cada instalação que ele fizer. A mesma história do táxi. Do táxi, né? Lá nas videoaulas eu fiz a questão do táxi. A mesma questão aí do aluguel. Então, como é como que essa orientação ela é construída? Considerando X a quantidade de linha telefônica instalada. No exercício anterior, nós chamamos a quantidade de quilômetros rodados de D, de distância. Agora ele está chamando de X, pessoal. Então, são letras que a gente utiliza para poder escrever simbolicamente, né? Matematicamente, a orientação que está no problema. Como é que eu escrevo isto através de uma sentença matemática? A gente usa símbolos, a gente usa os recursos da álgebra, que são letras e números. Então, o que esse X está fazendo aqui? Esse X está me representando a quantidade de linha instalada. Então, ele é uma variável. Por que ele é uma variável? Também falei disso lá nas videoaulas. Variável, por quê? Porque o valor não é fixo, ele varia. Tá? Então, num mês ele pode instalar 10 linhas, no outro mês ele pode instalar 12, ou não tem uma quantidade exata de linha, vai depender do serviço. Tá? E um funcionário pode instalar 5 linhas, o outro pode instalar 30. Então, X é a quantidade de linhas. Então, qual vai ser o salário dessa pessoa? Depende de quantas linhas. Então, depende do valor do X. Mas ao escrever a fórmula, ao escrever a lei, eu não posso dar um valor para X. Eu tenho que deixar ela geral. Então, como que eu escrevo isso? Outra coisa. Então, ele coloca, considerando X a quantidade de linha telefônica instalada, a função Y. Ok, de repente isso aqui confunde um pouquinho. O que é a função Y? Y, pessoal, é o valor do salário. Por que se chama função? Porque o valor do salário, o quanto ele vai receber, depende de quantas linhas ele instalou. Então, quem depende é porque está em função. É função. Ok? É mais ou menos assim, para vocês irem entendendo esse conceito de função. É um conceito que vocês vão entendendo aos poucos. Quando vocês nascem, nos primeiros anos de vida, vocês estão totalmente em função das pessoas que cuidam de vocês. Para tudo. Inclusive para alimentar. Entendeu? Então vocês vivem em função das pessoas que cuidam de vocês. Vocês dependem totalmente dessas pessoas. É assim que funciona. Então, qual o valor do Y? Y é um valor, mas qual que é o valor dele? Depende do X. Entendeu? Então, ele está em função do X. Então, Y é o valor, é o salário mensal dessa pessoa. E o salário mensal depende do X. Então, como é que você calcula o valor do Y? Y é outra variável, mas é a variável dependente. Esse valor depende do X. Sim, pessoal, a lógica. Para eu saber qual o salário desse instalador, antes eu preciso saber quantas linhas de telefone ele instalou. Então, o valor Y vai ser calculado pegando o salário base, que é o fixo. Vou colocar assim depois. Mais o quê? Mais a quantidade de linhas, que é X, vezes 12. Porque cada linha ele ganha R$12. Vai ficar X vezes 12. Aí eu vou escrever X vezes 12, eu vou escrever 12 vezes X, tá? Esta é a lei da função. Professor, é isso? Sim. Quando ele fala a função, pessoal, então a função pode ser escrita em forma de fórmula. Assim. Ok? Tá? Então, Y é igual. Vou tirar aqui o 00 da unidade monetária. Então, fica 620 mais 12 vezes o X, o 12X. Não é assim? Raciocina comigo.
Quem é Y? É o salário mensal da pessoa. Como é que eu calculo o seu valor? Pegando os R$620 e somando com esse valor aqui. E qual que é a origem desse valor? Pegando o X, que é a quantidade de linha telefônica, e multiplicando por 12. Simples assim. Neste caso, pessoal, mas não sabia que era assim. Mas olha as alternativas aqui. Tá? Se você olhar a alternativa, você tem uma noção. Então, qual é a expressão? Expressa matemática que representa aquela orientação aqui, 620 mais 12 vezes x. Tem como ser menos, né, pessoal? Não tem lógica. Como você vai subtrair? E aqui é o contrário, 12 vezes x menos, não tem nada a ver. Interpretem as sentenças matemáticas, ok? Vamos lá, senão não dá tempo, pessoal. Bom, 4. Mesma situação, porém um outro contexto. O salário de um vendedor é composto por uma parte fixa, R$800. Só colocar 800, não vou colocar o 00, tá? Mais uma parte variável de 12% sobre o valor de suas vendas. Mesma história, pessoal. Então, para se calcular o salário dessa pessoa, ele tem um valor fixo, que é R$800. Então, ele vendeu ou não vendeu, ele vai ganhar R$800. Claro, né, pessoal? Se uma pessoa é contratada para vender e não vende, tudo bem. O primeiro mês pode até ser que ele fique. O segundo mês também, mas ele não vai ficar mais. Porque o empresário está gastando com uma pessoa que não está vendendo nada. Então, claro que ele vai ser dispensado, tá? Mas, como é que se constrói o salário dessa pessoa? Tá aqui, está escrito no problema. Ele recebe R$800, mais uma parte que varia. Por que que varia? Porque depende de quanto ele vendeu. E quanto? 12% sobre o valor de suas vendas. Como no exercício anterior. Só que no exercício anterior não era um percentual. Era R$12. Então já estava definido. Era R$12 para cada linha telefônica. Agora não. Agora é 12%. É uma fração centesimal daquilo que ele vendeu, do montante que ele vendeu. E nesse caso ele já diz, caso ele consiga vender 45 mil. Então, este funcionário, esse vendedor, ele vendeu para a empresa onde ele trabalha R$45 mil. Quanto que ele vai ganhar? 12% disso. Gente, isso é uma fantasia, tá? Porque praticamente ninguém ganha 12%. Né? Não tem empresa que paga isso. Pelo menos eu acredito que não. Né? É muito. Tá? É um valor muito grande. Não se paga assim menos. Então, como é que eu vou construir o salário dessa pessoa? Então, você vai pegar os 800 fixos, mais 12% de 45 mil. Como é que eu calculo 12% disso aqui? Tem que calcular para depois somar com 800. Como aqui ele não falou, eu vou chamar isso aqui de S, de salário, tá? Aí fica sempre tempo. Como você está em casa, claro que você pode usar a calculadora, você vai na calculadora e calcula 12% de 45 mil. Gente, o que é 12%? 12% é a mesma coisa que 12%, ó, isso aqui, 12 sobre 100. E 12 sobre 100 é 0,12. Então, trabalhar com 12% é trabalhar com 0,12. A forma decimal é isso aqui. Então, como que eu calculo 12%, por exemplo? 12% é 0,12, como se fosse 12 centavos, vezes 4.500. Para calcular a porcentagem, você multiplica. Não vou entrar muito em detalhe, a gente não conclui o vídeo. Né? Já está com 29 minutos, pessoal. Tá? Aí eu multiplico esses dois carinhas aqui. Eu faço a conta. Não vou fazer aqui agora por causa do tempo. 0,12 vezes 45 mil
vai dar 5.040. Então, essa pessoa, 5.400. Esta pessoa vai receber só de porcentagem, né? Pelo que ele vendeu, R$ 5.400. Então, a parte expressiva do salário dele está aqui, não está no 800. Mas como é que eu componho o salário dele então? Vai ser os R$ 800 mais 5.400, concorda? É só você somar. Portanto, o salário vai dar R$ 6.200. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Olha, pessoal, todos os problemas são parecidos, tá bom? Então, qual que é a resposta? Aqui. Ok? Gente, ó, lógica, coerência, tá? Ver se eu consigo concluir antes que termine aqui de gravar, tá? Vamos para a questão número 5, que ela vai fazer agora. Eu também mostrei isso na videoaula, tá? Em um dos problemas que eu resolvi lá na videoaula, eu mostrei isso aqui, tá? Parecido com esse, tá? Esse daqui a gente vai desfazer. Por quê? Porque eu já tenho o valor final aqui, tá bom? Vamos lá, então. A empresa Alô possui um plano em que o cliente paga uma taxa fixa, ó, de novo, então, essa pessoa paga uma taxa fixa de R$ 45 e para cada minuto de ligação, ele paga 60 centavos.